Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Vamos começar mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje é feriado, dia 7 de setembro de 2020. Sempre uma alegria poder chegar até onde você está neste momento. Começando esta edição, feriado, tem uma turma diferente em casa aí nos acompanhando, apesar de muitos de nós estarmos trabalhando em casa. Tem algumas pessoas que estão trabalhando presencialmente, então hoje público diferente. Quero agradecer aí a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho, que, como eu gosto sempre de frisar, nós sentimos de onde quer que estejamos. Muito obrigada. E o programa deste feriado é um programa gravado, mas inédito para você que está aí nos acompanhando. Então, você não vai ter a possibilidade de interagir conosco, mas pode mandar sua mensagem, tá bom? O nosso WhatsApp é o 0 Operadora 11 996433827 e você também vai poder mandar aí a sua mensagem, o seu carinho para todos nós, através das vibrações, não é que nós vamos sentir, sim, sempre sentimos aqui o seu carinho. Não vou interagir com você nas mensagens, mas na próxima edição do jornal nós traremos aqui estes comentários. Eu quero já agradecer o apoio da equipe técnica, é Bruna Paz, é Fernanda Lima, é Rogério Palma, gratidão a vocês que nos permitem fazer essa conexão importante nos dias atuais, para que sigamos aí dando informação e conteúdo importante no Jornal Nova Era. Eu já vou trazer aqui para o nosso Salve da Tarde, nesta edição diferente, um feriado, ele, Júlio Sena, que já esteve conosco aqui como comentarista em alguns momentos, mas está sempre aqui quando precisamos. Seja bem-vindo, Júlio. Olá, Gui, olá a todos que estão acompanhando o Jornal Nova Era. Sempre um prazer e uma alegria poder dividir aqui esse espaço com vocês. Maravilha! E nesta edição do jornal, Júlio, a nossa intenção é falarmos a respeito da parceria que a FEAL estabeleceu desde agora, o dia 1º de setembro, recentemente, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos agora com o portal Allan Kardec, nós estamos aí tendo a possibilidade de levar para muitas pessoas este material que o CEDOR tem colocado aí à disposição através dos manuscritos que foram encontrados, todo aquele trabalho tão minucioso realizado pelo Paulo Henrique de Figueiredo e toda aquela turma que o assessora, para que nós possamos aí agora estabelecer uma conexão ainda maior, né, Júlio? Porque quando nós colocamos este material no portal da Universidade de Juiz de Fora, nós damos aí a possibilidade de outras tantas pessoas conhecerem um pouco mais a respeito deste projeto tão importante que é agora levado não só pela FEAL, mas também pela Universidade de Juiz de Fora. E você participou do lançamento que aconteceu no dia 1º, né, Júlio? Exatamente, Gui. Estive lá no lançamento que foi virtual, é claro, né, um lançamento online, então nos conectamos. Eu estava representando a FEAL e levei ali um pouco da história de como os documentos chegaram até a Fundação, qual que foi o trabalho e a dedicação que a Fundação Espírita André Luiz teve para que todo esse material pudesse ser recuperado e continua sendo restaurado, traduzido, agora contextualizado. Então, essa parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora vem como um grande passo no resgate histórico do Espiritismo. E nós estamos tendo aí a oportunidade de trazer nesta edição do Jornal Nova Era esta parceria que nós estabelecemos junto à Universidade de Juiz de Fora, mas todo esse trabalho começou lá atrás, né, Júlio? Nós tivemos a oportunidade de fazer aí o lançamento, trazer a público as informações que foram aí colhidas, garimpadas pelo Paulo Henrique de Figueiredo e toda a sua equipe de assessores. Nós fizemos um evento grandioso lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, para trazer a informação, trazer a público que nós tínhamos, estávamos tomando conta deste material tão importante que foi ali nos doado para que tomássemos conta dele, né? Então, quando nós hoje firmamos essa parceria, é com muita alegria para trazer a um público ainda maior o conhecimento destas cartas e manuscritos de Kardec, né, Júlio?
Sem dúvida, Gui. Desde 2018, na verdade, que a Fundação Espírita André Luiz tem tido um papel muito importante nesse resgate da história do Espiritismo. Então, em 2018, a gente teve o lançamento da Gênese, a versão original de Kardec, porque nesse período, né, até um trabalho que a Simone Privato fez com o livro O Legado de Allan Kardec, ela trouxe ali vários indícios, várias provas das alterações ou adulterações que foram feitas na obra Gênese depois da desencarnação de Kardec. Então, em 1872, 3 anos depois que Kardec tinha desencarnado, veio à tona uma quinta edição, revisada, ampliada, e quando foi se comparar o conteúdo, ele estava bastante modificado. Claro, esse foi um trabalho que a Simone trouxe, depois o Paulo também já estava estudando bastante sobre isso, e a FEAL entrou com a coragem, né, e aqui a gente precisa reconhecer o trabalho que o presidente da FEAL, o senhor José Antônio Lombardo, também o senhor Onofre Astinfero Batista, que já foi um ex-presidente da Fundação, está sempre conosco, nos apoiando, que tiveram nessa empreitada junto, claro, com toda a diretoria, o próprio Paulo, né, que é um pesquisador, um historiador espírita, para que viesse à tona esse trabalho, que é o trabalho da Gênese, do resgate do conteúdo original de Kardec. E aí, na sequência, a gente teve mais ou menos paralelo a isso a chegada dos documentos. E essa foi um pouco da história que eu contei no dia 1º de setembro, o dia que foi o lançamento dessa parceria do projeto Portal Allan Kardec. Os documentos, eles chegaram através de um neto do Dr. Silvino Canuto de Abreu. O Dr. Silvino, ele foi um colecionador e um grande guardião, na verdade, de muitas coisas, muitos elementos históricos do Espiritismo. Uma coisa que eu acho interessante, Gui, compartilhar aqui, uma curiosidade, na verdade, e que eu fico imaginando como deve ter sido, é que o Dr. Silvino, lá nos idos dos anos 1920, ele esteve na França, ele esteve várias vezes, ele viajava ao mundo, e foi assim que ele conseguiu ter acesso aos documentos e trazer para o Brasil para poder guardar e montar o acervo, que hoje é o acervo Canuto de Abreu. Ele teve contato, ali nos anos de 1920, com os continuadores do Espiritismo. Nós estamos falando aqui de Leon Denis, de Camille Flammarion, de Gabriel Delany, aqueles que estiveram lado a lado com Kardec, que após a desencarnação de Kardec ficaram ao lado da esposa, da Amélie Gabrielle Boudet, também da Berthe Fropo, que era uma grande amiga dela e defensora do Espiritismo, e foram eles que continuaram levando esse legado da proposta original do Espiritismo e de Kardec adiante. Então, o Dr. Silvino Canuto de Abreu esteve com eles, e eu achei muito interessante imaginar esse encontro. Eles já eram senhorzinhos, né? E cada um deles desencarnou numa sequência, né? Um foi em 1925, outro 26 e outro 27. Eram amigos, estudiosos. Então, o Dr. Silvino foi angariando esses documentos. Alguns deles foram capturados pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial, e ele conseguiu recuperar. Ele esteve na França ali nos anos 50, mais ou menos, e a gente tem acesso, né, a esse acervo que está hoje sob a responsabilidade da FEAL. A gente tem, inclusive, cadernetas do Dr. Silvino, quando ele fazia anotações, quase como se fosse um diário. Tive a oportunidade de trabalhar, eu como voluntário do CEDOR, fazendo um trabalho de pesquisa lá também, tive contato com essas cadernetas e é um conteúdo maravilhoso. Conteúdo que traz aí a trajetória de um homem que dedicou a sua vida para conseguir recuperar os documentos, guardar esses documentos, e teve a humildade de não ser ele aquele que traria os documentos ao mundo, porque ainda não era o momento. Ele tinha um contato próximo com Chico Xavier, e até no livro Autonomia, do Paulo, né, que foi lançado em 2019, ele conta isso, de uma psicografia de Emmanuel que orienta o Dr. Canuto de Abreu a guardar os documentos e a guardar o momento certo. E esse momento chegou em 2018. O Lian Duarte, que é neto do Canuto de Abreu, trabalhou junto com o senhor Onofre
Olha só, as ligações espirituais que a gente não faz nem ideia de que estão acontecendo, mas estão acontecendo. Então, o Paulo, junto com o seu Onofre, esteve com o Lian apresentou o acervo, eles conversaram, e aí o Lian entendeu que sim, aquele era o momento de passar adiante todo o material, que boa parte dele estava deteriorado, tinha sofrido um desgaste do tempo e um desgaste de uma chuva. O local onde estavam esses documentos foi parcialmente inundado. O teto caiu, molhou tudo. Você pensa, cartas, livros, muita coisa do acervo, do Canuto mesmo. As cartas em si de Kardec estavam bem seguras e passaram então para a Fundação Espírita André Luiz. Passando todo esse período em que a Fundação investiu bastante, a gente teve o projeto Cartas de Kardec, que não atingiu o seu objetivo total, que faria com que a gente pudesse transformar todo esse material em um portal, em um museu, uma espécie de um museu do Espiritismo, né, um memorial, também em filmes, em livros, etc. Uma parte a gente conseguiu arrecadar. Esses documentos agora estão no portal de uma universidade, um portal acadêmico, onde as pessoas vão poder ali ter a possibilidade de conhecer, na própria página da Universidade Federal de Juiz de Fora, eles colocaram, né, que a partir de investigações e estudos de fenômenos psíquicos e espirituais, Kardec fundou uma filosofia espiritualista. Este é um diálogo, né, acadêmico que nós aqui podemos trazer com mais detalhes, de que forma ele está sendo apresentado, que é realmente uma forma acadêmica correta de trazer, não é? Então, eles colocam que Kardec fundou essa filosofia espiritualista, deu o nome de Espiritismo, e que se disseminou pelo Brasil, predominantemente como um sistema religioso. Então, quando falamos que o senhor Lian trabalhou com o senhor Onofre, que essas ligações astrais, se é que nós podemos chamar desta forma, trouxe aí a possibilidade de agora a Fundação Espírita André Luiz ter a posse, ser a guardiã destes documentos. Estamos aqui nesse momento da contemporaneidade, podendo observar, podendo aí estudar este material, e quando ele chega numa instituição acadêmica, este peso ele fica ainda maior, não é? E nos dá aí a certeza de que o caminho é esse, não é, Júlia? Levar a informação, levar o conhecimento a um portal de uma universidade federal. Isso é muito importante, né? Eu vou aproveitar aqui o título do livro da Simone Privato, que é ótimo, né? Que é O Legado de Allan Kardec, para dizer que o legado de Allan Kardec é um legado que ele ultrapassa as barreiras do espiritismo, de um grupo específico, um grupo segregado. Na verdade, como até a universidade cita, né, o pensador francês Allan Kardec traz ao mundo essa filosofia espiritualista, que a gente entende no espiritismo, né, sendo uma filosofia de vida, uma ciência de observação, que tem as suas implicações morais, e aí se dá o seu aspecto de religiosidade. E é interessante porque nesse processo que a gente passou de resgate do material até culminar no dia 1º com o lançamento do portal, você vê como uma das bases do espiritismo tinha que estar presente, que era a ciência. Sim. Poder levar esse conteúdo para o meio acadêmico é expandir as barreiras do espiritismo. O espiritismo não mais como um local, ou uma filosofia, ou uma religião, como algumas pessoas entendem, que é restrita a um grupo, mas o espiritismo que traz, na verdade, até aquilo interessante compartilhar aqui, Gui, que o Kardec fala no livro O que é o Espiritismo, um livro fininho que vale a pena todo mundo conhecer e ler, é super curto e traz as bases da doutrina, e ele fala sobre as ideias espíritas. Ele vai dizer isso também mais para o final do livro Viagem Espírita, em 1862, quando ele diz que o grande trabalho que a gente poderia fazer com o espiritismo seria popularizar as ideias espíritas. E que melhor maneira de fazer isso senão com a ciência, senão no meio acadêmico, onde tem pesquisadores, e no dia do lançamento também, alguns desses grandes pesquisadores, pessoas que há muitos anos pesquisam a vida de Allan Kardec,
pesquisam o espiritismo de maneira acadêmica. Eles estavam lá. Posso citar aqui alguns deles que estavam com a gente, que foi uma delas que é a Marion Aubry, que tem algumas obras falando de Kardec, também o professor Marcelo Gulão Pimentel, o Marcel Souto Maior, que escreveu uma das biografias mais conhecidas de Kardec, que foi inclusive publicada por uma editora que não era espírita. Tinha ali também o Klaus Chaves Alberto, que foi um dos coordenadores desse projeto, o professor Marcelo Camurça também participou, o Eli Edson, que foi um dos responsáveis técnicos desse portal. Então, a gente vê que existem muitas pessoas que estão empenhadas e dedicadas e têm interesse em conhecer a história do espiritismo, o trabalho desse pensador que foi Allan Kardec. Só que agora, o que acontece, né? Qual que é a repercussão disso para o movimento espírita e para a sociedade, para a humanidade? Esses pesquisadores e novos que estão chegando vão ter acesso, já no portal tem acesso, a 50 documentos originais de Kardec. Então é você chegar até a fonte, e não mais algo que você leu, ou uma especulação, um achismo. Agora é fonte. Todos os documentos estão lá, digitalizados, transcritos e traduzidos do francês para o português. São 50 documentos por enquanto que foram disponibilizados. O Centro de Documentação e Obras Raras, o CEDOR, tem ainda uma grande quantidade desses documentos. E algo que eu até compartilhei quando estive participando do lançamento foi que, além desse material que chegou do Instituto Canuto Abreu, do acervo, né, de Canuto Abreu, nós também ficamos responsáveis e recebemos material de Chico Xavier, com obras originais, com psicografias inéditas, e também de Herculano Pires, né? Temos aqui uma filha dele, nossa querida Heloísa Pires, faz parte da programação. Heloísa, querida. Super querida, tem o programa O Espírito Tempo. Então esse acervo do Herculano também ficou sob a responsabilidade da FEAL. E acho que é interessante a gente perceber o papel que a Fundação Espírita André Luiz tem e a responsabilidade, né? Sempre importante a gente lembrar isso, de levar adiante esses documentos, e aí a parceria vai nos ajudar certamente nesse papel, nesse processo, e também de guardar, de restaurar e de depois, nós certamente faremos isso, já estava combinando até com o Paulo, no programa Livre Pensamento, que agora a gente vai começar a contextualizar alguns desses documentos também. Maravilha. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era, desta segunda-feira, hoje dia 7 de setembro de 2020, feriado, estou eu aqui, Guilmar Santana e Júlio Sena, falando a respeito desta parceria que a Fundação Espírita André Luiz estabeleceu com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde no portal da instituição acadêmica nós temos ali as informações sobre Kardec. E no próprio portal, Júlio, que interessante, não é? O professor Klaus Chaves Alberto, como você disse, é um dos coordenadores deste projeto, ele coloca assim, que o acervo é composto por cartas, por preces e textos reflexivos. Olha quão importante esta informação para estes jovens que estão ali na universidade. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa, essa Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os cursos que oferece, administração, arquitetura e urbanismo, artes visuais, ciências da computação, ciências da religião, ciências biológicas, ciências contábeis. Olha que material importante para estes jovens que estão aí se formando, se graduando, se colocando para o mercado de trabalho, mas com informações tão importantes, como ele coloca ali. Neste acervo tem preces e textos reflexivos. Importante levar um material para estes jovens. Estamos, daqui a pouquinho, vamos falar a respeito da independência, né? Hoje, 7 de setembro, data comemorativa no nosso país. Vamos falar sobre essa questão do brasileiro que está sempre buscando a sua melhora. Vamos ter eleições daqui a pouquinho, e preparando os jovens numa universidade com material reflexivo e prece, eu acho que é um caminho bom, né? É um caminho fundamental de resgatar isso, trazer à tona e ter
um público jovem, principalmente aqueles que estudam as ciências da religião, como é a formação da maioria daqueles que estão envolvidos nesse projeto, no projeto do Portal Allan Kardec. Então, sem dúvida, é um material riquíssimo para a história da humanidade, para o conhecimento da humanidade. E até eu diria que a parte que diz respeito a Kardec, certamente que é inestimável, e a gente sabe o quanto o movimento espírita no Brasil e no mundo está ansiando por isso. Mas o acervo de Canuto Abreu, que em breve também aos poucos vai sendo restaurado, recuperado e certamente será divulgado, tem ali pérolas, livros antiquíssimos. Eu tive a oportunidade de entrar no depósito, onde estão inclusive móveis do Canuto, móveis muito antigos, que já estão sendo recuperados também, e tem uma parte cheia de livros, caixas, e alguns livros que estão um pouco melhor, um melhor estado, já estão em prateleiras, e aí você vê que realmente a história da humanidade está ali, e isso vai ajudar e vai despertar um interesse acadêmico, provavelmente de outras universidades também, ou de outros grupos querendo se unir à Universidade Federal de Juiz de Fora, para que esse trabalho, toda essa dedicação do Canuto, possa chegar até a humanidade, chegar até a sociedade e nos fazer compreender melhor de onde que nós viemos, como que era naquela época, quais eram os conhecimentos, quais eram as bases da doutrina espírita, mas também de outras áreas do conhecimento. Então, com certeza, é um passo muito importante. Eu lembro até, embora não estivesse vivo ainda, estava acompanhando lá do plano espiritual essa live, que foi a chegada do homem à Lua. Então, eu conectei ali e falei, vamos acompanhar, que eu acho que vai ser legal. E tem aquela frase famosa, né, Gui? É um pequeno passo para um homem, mas o grande passo para a humanidade. Eu vejo que esse pequeno passo que a gente deu na parceria com a universidade foi pequeno ainda, porque o acervo é muito grande, mas para a história do espiritismo foi enorme e ainda tem muitos passos pela frente para serem dados. Com certeza. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era, estamos aqui falando a respeito que a Fundação Espírita André Luiz estabeleceu com a Universidade Federal de Juiz de Fora, é o Portal Allan Kardec, não é? O projeto Portal Allan Kardec. E sempre informações atualizando para você aí que nos acompanha, mas é importante enaltecermos esta conexão que foi feita, primeiramente lá no Astral, mas que certamente vai dar oportunidade para todos os jovens que estão lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, dentro desses cursos, onde esta disciplina, de repente, alcance, para levar a eles estas preces, como está dito aqui, o acervo tem cartas, tem reflexões, para que eles possam realmente terem uma formação integral. E isso pode ser, como disse você, Júlio, a partir da Universidade Federal de Juiz de Fora, estabelecido conexões com outras tantas por aí, não é? Eu quero aqui agora, vamos abrir um parêntese, hoje essa data importante, hoje feriado, estamos aqui ao 7 de setembro, e eu gostaria aqui de compartilhar com você que está aí nos acompanhando, para que nós possamos aí falar sobre essa data tão importante, 7 de setembro de 1822, já muitos anos passados, e nós tendo aqui a possibilidade de falar sobre esta missão de cada um de nós, como cidadãos brasileiros, não é, Júlio? De repente, não estamos tão satisfeitos com os rumos que o país está trilhando, mas gostamos sempre de dizer que o parlamentar, o político, aquela pessoa responsável em encaminhar a situação do nosso país, ele vem da população, né? Vem do cidadão. Então, quando nós nos tornamos pessoas melhores, poderemos oferecer mais às próximas gerações. Então, para falarmos a respeito desta data, eu acho que é importante falar um pouquinho, cada um do seu micro, como nós podemos colaborar para deixar o nosso país melhor, né, Júlio? Sem dúvida, Guia. A questão da política, hoje, até essa palavra é interessante, né? Está numa roda de amigos, hoje uma roda virtual, né? Não tem problema, mas quando surge o termo política,
ele já gera um certo desconforto na maioria dos grupos. Existem, é claro, aqueles grupos que conseguem conversar tranquilamente sobre política, discutir, debater, mas não é uma realidade comum de todas as pessoas. Então, a palavra política, ela gera um certo ranço. A gente fica meio assim, esse negócio de política é esquisito, porque é cheio de corrupção, de coisa errada. Mas a política em si, a proposta da política é buscar o bem comum. Então, o que é o bem comum? Quais são as melhores ações para serem tomadas para uma sociedade? E, claro, a gente vai precisar que algumas pessoas pensem sobre isso. Mas, no meio dessa questão, a gente tem um método, que é um método chamado democracia. É a democracia que permite que a gente escolha as pessoas que vão tomar algumas decisões, que permite que nós, como cidadãos, possamos cobrar essas decisões, se elas foram tomadas ou não, se elas foram para um rumo que agradou a população ou não agradou. E eu acho interessante a gente tratar desse tema aqui, numa data que é super importante, que é a independência do Brasil, porque o Brasil se tornou independente de Portugal, né, daqueles colonizadores, quem descobriu, né, na verdade o Brasil não precisava ser descoberto porque os índios estavam aqui, mas quem chegou aqui e dominou a parada toda, né? Então a gente conseguiu aí ter essa ruptura de independência. Mas existe uma independência que a gente não tem ainda como população. É uma independência política. E o que eu quero dizer com independência política? Sem conhecimento da política e sem conhecimento do que pode ser feito através da política, a gente não tem como tomar boas decisões. Então, as escolhas que a gente vai fazer para selecionar quem serão os meus candidatos, quem vai me representar no Congresso, no Senado, enfim, eu não tenho uma base muito boa. Qual que é a base que eu vou usar? Eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar o panfletinho, né, os santinhos que a gente recebe na rua, que vira aquele mar de sujeira, depois tem que limpar, ou vai entupir os bueiros e vai causar enchentes e vai ser um grande problema para a população. Quando eu busco esse conhecimento, independente de se eu tenho uma formação acadêmica ou não, se eu venho de uma situação que eu tenho mais recursos ou menos recursos, a gente pode, com o passar do tempo e também com a nossa dedicação, é claro, se esforçar para se tornar mais independente apenas das opiniões alheias que forçam o nosso voto, que trazem algum tipo de interesse pessoal para que a gente vá lá e escolha quem a gente quer que nos represente. Então eu vejo que dá para a gente unir o conhecimento, a gente acabou de falar aqui da universidade, né, que é um local que promove conhecimento, com a nossa vontade também de querer aprender um pouco mais e de buscar isso de inúmeras maneiras que a gente pode buscar para se tornar mais independente do que outras pessoas estão escolhendo por nós. Quando eu tenho mais conhecimento sobre isso, eu falo, opa, esse aqui que eu votei, não sei não, hein? Acho que não está fazendo um bom trabalho. Eu posso reclamar, mandar um e-mail, fazer um grupo de pessoas para reivindicar os meus direitos, ou eu posso tomar melhores decisões na próxima eleição. Em breve, teremos eleições. Então, acho que chegou também o momento dessa ruptura na cultura da população brasileira, que é a independência das opiniões alheias, a independência de fatos e informações que são um pouco controversos, para que nós possamos, independentemente, tomar melhores decisões, inclusive na política, que começa dentro de casa, como você falou, nos pequenos grupos e que expande para toda uma nação. Isso aí. Então, hoje, dia 7 de setembro, estamos comemorando aí a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822, e tem um texto interessante no nosso site, que vou pedir licença para você para ler um trechinho, Júlio. A matéria diz assim, não é? Que às margens do Ipiranga, Dom Pedro I, sem suspeitar que era um instrumento espiritual que velava pela nossa pátria, deixou escapar o grito de independência ou morte. Os patriotas, daí por diante, já não pensam noutra coisa que não seja a organização política
do Brasil. Então, Dom Pedro, enquanto um emissário aí da espiritualidade, para nos trazer aí essa possibilidade, como você bem disse, o Brasil já estava ali, né, povoado pelos nossos irmãos indígenas, mas tivemos aí, através de Dom Pedro, através desta equipe que veio, claro que inspirados pela espiritualidade, nos trazer aí essa possibilidade de estarmos independentes de Portugal e buscarmos a nossa independência hoje de ideias, independência de preconceitos, para que, através do conhecimento que cada um deve buscar a todo instante, possamos tornar o nosso país cada dia melhor, né, Júlio? Sim, e aí traz também a responsabilidade que cada pessoa tem nesse processo de sociedade. É muito mais fácil que eu deixe a culpa de todos os problemas que o Brasil tem no colo apenas dos políticos. Não tiro essa culpa deles, essa responsabilidade. Certamente tem grande responsabilidade todos eles, porque esse é o cargo que eles almejaram, é um cargo de responsabilidades. Mas também traz para a nossa vida esse pensamento: será que eu estou agindo de maneira ética na minha vida? Será que eu estou buscando, por exemplo, dentro de casa, uma relação que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com aqueles que estão ao meu redor? Nós estamos fazendo escolhas que visam o bem comum ou visam o meu interesse? E é interessante que, fazendo aqui uma breve ligação com o assunto que nós começamos no jornal, falando do trabalho da fundação, da parceria com a universidade, a decisão da fundação foi a de não fazer um portal próprio para que esse conhecimento pudesse atingir um bem maior, um bem comum, que não ficasse restrito, mas que chegasse nos meios acadêmicos também. Por quê? Essa é uma proposta do Espiritismo. Kardec fala sobre isso, sobre o bem comum, sobre não ter discriminação das pessoas. Ele até diz, em um determinado momento, se não me engano, no livro que é o Espiritismo, que era uma grande alegria que ele pudesse ver numa reunião mediúnica aquela pessoa que tinha muito poder econômico, muito poder de finanças mesmo e tudo mais, e aquele que não tinha posses, aquele que muitas vezes estava ali, era uma pessoa em situação de rua, ou enfim, uma pessoa que tinha uma condição social muito menor, e os dois estavam no mesmo ambiente, tendo contato com algo que era factível para a vida deles, porque falava sobre a vida deles. Então, trazendo essa responsabilidade do bem comum, será que a gente está fazendo isso em casa? Eu estou tomando decisões que atingem o interesse de todos ou da maioria, ou eu estou pensando no que eu quero para mim especificamente? Essa é uma atuação política que a gente tem na sociedade. No trabalho, a gente pode fazer o mesmo exercício. Estamos tomando decisões que sejam o melhor para todo esse grupo, ou essas decisões elas dizem respeito só ao que eu quero, o que eu acho que é importante? E aí você vai ampliando esse grupo até uma hora que você pensa assim: eu estou tomando a decisão de votar em alguém, de acompanhar algum político, de divulgar alguma coisa, porque eu tenho um interesse que é só meu, ou de um pequeno grupo, ou porque eu estou realmente pensando no bem comum? Pode parecer uma utopia, mas como eu tenho fé no futuro, acredito, através da doutrina espírita, que o processo de progresso é constante, eu acredito que em um dia nós pensaremos cada vez mais nisso, no bem comum, na independência que a gente pode ter o tempo todo como espíritos livres pensadores, como o próprio Kardec nos diz em toda a sua obra. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda, 7 de setembro de 2020, eu, Guilmar Santana e Júlio Sena, estamos falando sobre esta parceria da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Estamos aí falando sobre essa parceria que se estabeleceu recentemente, agora no dia 1º de setembro, foi o lançamento deste portal, Projeto Portal Allan Kardec. E quando falamos sobre o conhecimento liberta, não é, Júlio? Nós temos aqui a possibilidade também de enaltecer tantas descobertas que estão sendo feitas pela ciência neste momento de pandemia. É incansável, trazemos diariamente aqui no jornal, nas edições do jornal, as descobertas que estão sendo feitas.
pois as pessoas estão, sim, descobrindo medicação e vacina, não só para este vírus que a pandemia aqui nos trouxe, mas também, recentemente, trouxemos aqui como notícia no jornal, as pessoas estão descobrindo tratamento para Alzheimer, para o câncer, para tantas outras questões que surgem, e quando nós falamos sobre este portal, que dá aí a possibilidade destes jovens se apropriarem de conhecimento, falamos sobre a pandemia, que segue, infelizmente, nos dias atuais, já estamos com mais de 122 mil famílias, muito mais aí, que entregaram os seus entes queridos para a espiritualidade, mas tem aquele outro lado, né, em que realmente as pessoas, os cientistas, os pesquisadores, estão aí alinhados com estes pesquisadores do astral, se é que podemos chamá-los dessa forma, estão se inspirando e trazendo respostas aí para tantas doenças. Isso vem a partir do conhecimento que liberta, como já disse Kardec, não é, Júlio? Sim, e é interessante que uma das questões que eu acredito que no início dessa pandemia foi uma das mais estudadas, deve ter ficado até gasto no Livro dos Espíritos das Pessoas, que foi a 737, lá na Lei de Destruição, que pergunta por que Deus se utiliza de flagelos destruidores para, entre aspas, castigar a humanidade. E eu gosto muito do final da resposta que é dada pelos espíritos, que dizem assim, que isso que acontece, que a gente chama de flagelo, de destruição, na verdade é uma transformação, e que ajuda a que as coisas avancem muito mais rápido, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Você vê que todo esse momento que nós estamos vivendo, que certamente não é um momento bom. A gente pode falar, a pandemia foi boa, foi legal, foi... Não, não foi. Porque mais de 120 mil famílias, né, um número muito maior de pessoas foram atingidas por isso, pela questão do Covid-19. Mas, de uma outra ótica, quando a gente amplia o olhar, a gente consegue perceber que esse flagelo, que nós ainda, na condição que nós temos de evolução, a gente ainda atende como uma questão destruidora da natureza, permitiu e fez com que a ciência fosse exaltada, graças a Deus, né? Demorou bastante para isso, mas finalmente estão reconhecendo o papel da ciência e, claro, que aí a gente entra no nosso sistema hoje atual que predomina no mundo, que é o capitalista, os recursos estão chegando na ciência. Quando os recursos chegam na ciência, quando a nossa vida está em risco e a gente precisa de uma solução, vem aí o papel desses profissionais, dessas profissionais das áreas médicas, principalmente, trazendo ao mundo as novas descobertas. E claro que a gente sabe que existe um trabalho muito grande da espiritualidade nisso também. Os cientistas e as cientistas do mundo espiritual apoiando todos esses trabalhadores, apoiando profissionais que estão se dedicando a encontrar a cura da doença, um tratamento eficaz, as vacinas, não só do Covid-19, mas de todas as outras doenças. Realmente avançamos, estamos aqui há mais ou menos 5, quase 6 meses de quarentena, digamos assim, uma pandemia, e olha quanta coisa que levaria anos já está acontecendo. A vacina, provavelmente, se ela sair até o fim desse ano ou ano que vem, vai ser um recorde mundial de tempo de desenvolvimento de uma vacina. Geralmente, segundo os profissionais dessa área, isso leva de 4 a 5 anos para passar por todo o processo. A gente vai ter uma vacina em 1 ano e meio, 2 no máximo. É mais do que o dobro de tempo mais rápido de uma descoberta como essa. Então, realmente, eu vejo que estamos entrando numa nova velocidade do mundo, inclusive nessas descobertas científicas. Quando nós falamos sobre essas descobertas científicas, sobre este avanço da ciência, a Gênese tem um capítulo, né, que fala sobre os tempos são chegados, né, em que a gente pode, sim, acolher, ou melhor, a gente pode entender que todas essas situações que estão ocorrendo, todos esses desafios que nós, espíritos encarnados, vivenciando essa experiência na materialidade, nós temos muito que aprender e nos favorecer com essas questões, né, os tempos chegados.
e você que está aí nos acompanhando, queremos aqui, neste momento também, agradecer ao sócio. Eu vou abrir aqui um parênteses para agradecer o sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda de uma forma tão importante a levar à frente essa missão da FEAL, que é divulgar a doutrina espírita através dos seus conteúdos. E aqui no jornal trazemos informação, notícias e temos sempre como pano de fundo a doutrina dos espíritos. Então, agradecer você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você que está nos acompanhando não sabe do que estamos falando, é só você acessar a nossa página, o site do Clube Amigos da Boa Nova, para você poder descobrir mais detalhes. Também em nosso site nós temos o feal.colabore. Dessa forma, a pessoa também pode se entender um pouco mais do trabalho que é realizado, né, Júlio? Sim, é super importante a gente ter esse apoio. A gente falou aqui sobre a dedicação da Fundação para os investimentos no CEDOR, mas também na rádio, na TV, na editora. Então, o apoio que a gente recebe do clube, ele é fundamental. Cada pessoa que está participando, cada pessoa que entrou lá no feal.colabore.org, fez o seu apoio, faz parte dessa história também, faz parte de tudo isso que está sendo construído pela Fundação Espírita André Luiz. É isso aí, fica aqui a nossa gratidão a cada um de vocês. Nós estamos hoje neste feriado, é gostoso a gente poder estar aqui nos direcionando para um público diferente, pessoas que de repente não estão diariamente nos acompanhando, mas hoje estamos falando a respeito desta parceria da FEAL com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que leva para os alunos, aí para as pessoas que fazem parte dessa instituição acadêmica, o conteúdo de Kardec, manuscritos de Kardec, preces, orações. Eu vou trazer aqui para você que nos acompanha, na página, eu achei muito interessante, da própria Universidade Federal de Juiz de Fora, eles falam um pouquinho sobre este projeto, sobre esse portal, né? O projeto que pretende se tornar uma referência para fontes históricas primárias ligadas ao pensador francês Allan Kardec, nos moldes de iniciativas semelhantes que disponibilizaram aí os manuscritos de autores influentes no mundo intelectual. Olha só que bacana. Então, Kardec sendo aí colocado juntamente com outros tantos pensadores e influenciadores mundiais para que o seu pensamento, para que o escrito, para que toda a codificação que ele desenvolveu possa chegar aí ao conhecimento de muita gente. E isso para nós é uma alegria, não é, Júlia? A gente já está aqui há 3 minutinhos para finalizar o jornal, mas eu acho bacana nós trazermos a importância deste projeto, que para nós, que somos da Fundação Espírita André Luiz, já o conhecíamos, habituado dentro da doutrina a conhecer toda a informação que trazemos, tudo bem, ok. Mas e estes que estão fora, a informação de Kardec com preces, com textos reflexivos, isso realmente é uma inovação, né? E é uma inovação não só para nós, brasileiros, que temos acesso, mas até no dia da própria inauguração do portal, que teve nas primeiras horas, né, a gente recebeu essa informação, mais de 1.000 visitantes diferentes, viam pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Guatemala, Uruguai, Argentina, Austrália e vários outros lugares. Então a gente vê que realmente o trabalho do pensador francês Allan Kardec precisa chegar a mais pessoas, e tem pessoas interessadas nesse trabalho que ele fez, que com certeza traz para o mundo uma proposta transformadora e renovadora, que é o Espiritismo. Quem tiver interesse para acessar o portal Allan Kardec, o endereço é projetokardec.ufjf.br. Então, projetokardec.ufjf.br. Aí, fica aqui a nossa dica. Quero já agradecer aqui a você que esteve nos acompanhando durante todo esse período do jornal, nesta segunda-feira, 7 de setembro, feriado. Já quero deixar aqui o meu carinho, porque eu vou entrar em férias amanhã. A partir de amanhã tem equipe diferente aqui no jornal, mas fica aqui o meu carinho, a minha gratidão a todos que estão aqui diariamente nos acompanhando. Agradeço a Bruna Paz por ter compartilhado o link do Zoom comigo e com o Júlio. Agradeço a Fernanda Lima, também o Rogério Palma. Agradeço a você que mandou sua energia boa. Obrigada, Júlio, por ter estado aqui conosco nesta tarde. Eu que agradeço, Guilmar, agradeço a todos que nos acompanharam, a toda a equipe,
e desejo ótimas férias para você. Tá joia, Júlio. Obrigada, o Jornal Nova Era terminando. Amanhã, terça-feira, dia 8, a partir do meio-dia, você tem mais uma edição do Jornal. Beijo para você e até a próxima. Termina aqui o Jornal Nova Era.